E vamos aproveitar o máximo que o professor tem a nos oferecer. Vai ser uma tarde de muito conhecimento, compartilhamento. Seja bem-vindo. Vamos dar uma salva de palmas para o maestro. Obrigado. Obrigado mesmo, sabe? Porque, primeiro, obrigado ao Rodrigo, que incentivou, quando eu liguei para ele, me incentivou a vir, porque estava muito difícil. Mas, de repente, por as coisas que acontecem na vida, quando tem que acontecer, foram aparecendo outros trabalhos que justificassem esse esforço de vir para cá no sentido financeiro, né? Vamos falar claramente. Aí, então, hoje nós estamos encerrando juntos com 3, 4 dias que eu passei inesquecíveis aqui. Primeiro que eu gosto muito daqui de Curitiba, gosto de andar pela cidade do jeito que ela é, gosto de vocês, de encontrar gente. Então, está sendo... Toquei bastante, eu estava sentindo muita falta de tocar, né? Falei para ele. E os amigos foram arranjando pequenos trabalhos que, somados, viabilizaram tudo, sabe? Estou muito grato, viu? Então, como falava o Vinícius, a vida é a arte do encontro, e nós estamos, então, na vida realmente aqui. Embora esse calor, né, é a arte do encontro. Vocês fiquem, durante a nossa conversa, nossas atividades, inteiramente à vontade para perguntarem o que eu puder responder, sabe? Não tem certo, errado, pergunta fácil, difícil. Coisas que talvez, eu acho que talvez como eu não sou, pela média de idade, o mais velho aqui, com essa experiência e dedicação que a gente tem em décadas, né? Talvez eu possa dar uma boa dica, né? Então aproveitem, como ele falou, né? Aproveitem aproveita essa oportunidade, assim não tenham inibição de perguntar, que se eu souber, eu puder dar um bom conselho, vai ser muito bom para mim, vai ser uma alegria. Bom, vou começar com o que eu pensei. Uma frase que tem tudo a ver com o nosso encontro, o meu encontro aqui no estúdio do Rodrigo e com vocês. Uma vez, a velha Veril, ou a famigerada Veril, como queiram chamar, até que eles depois, eu não sei, acabou, né? Fecharam a fábrica. Eles fizeram um esforço, assim, mas aí abriu as importações, eles tentaram corrigir, né? Fizeram no final instrumentos razoáveis. Mas os técnicos tinham muitas críticas. Eu não trabalhei lá e tal, mas uma vez, assim mesmo, a gente procura prestigiar o que é da gente. Mas quando eu comecei a tocar, era muito ruim os instrumentos, né? Então, uma vez eles me pediram, eles fizeram uma semana de exposições lá num lugar, acho que um hotel, fizeram uma convenção deles. E pediram para alguns saxofonistas fazerem uma frase e deixar lá, né? E aí me veio uma frase que foi a seguinte, citando o Fernando Pessoa, né? Saxofone é um fingidor. Quem conhece a sua verdadeira voz? No entanto, são tantas e tão belas que a gente o perdoa. Eu escrevi essa frase e gravei, né? Não escrevi, gravei na memória porque eu achei que é muito feliz isso. E por que essa frase para abrir? Porque aqui tem dois experientes saxofonistas, claro, ele mais jovem, mas com o mesmo empenho, né? Que dirigem suas atividades principais para o saxofone da tradição onde ele foi criado, dentro da Europa, quando ninguém entendia o jazz, nem sabia, nem a gente... Talvez os saxofonistas brasileiros tocassem as serestas, que eu não sei com que sonoridade, mas ainda não existia o jazz, praticamente. E mesmo quando o jazz começou, se conhecia mais através do clarinete, né? Do trompete e do trombone. E não sei, o sax, dizem que foi o Sidney Bechet, que voltou nos anos 15, 20 da Europa e trouxe, ele era clarinetista, trouxe um soprano. E o soprano começou. Mas, pro jazz, mas eu assinei aquele Saxophone Symposium, muitos anos, né? Que foi o Joe Viola que me falou. E eu me lembro de uma foto de uma orquestra toda anos 20, de senhoras, de saxofone, né?
Então, assim, a sociedade, a alta sociedade lá, que tinha ligação com a Europa americana, já tocava grupos, conjuntos de saxofones, né? Mas o jazz mais da rua, dos bares, começou depois a usar os saxofones, como vocês sabem. Então, eu quero fazer só essa introdução, antes da gente praticar algumas coisas, eu mostrar o que eu estudo, a minha concepção para vocês. Eu quero estabelecer esse elo que a gente tem entre essa história do saxofone que eu vi ali, tem até trabalhos aqui de escolas de saxofone clássico, né, da tradição clássica no Brasil, né, um amigo dele. Esse nome não é estranho, o autor que te mandou a tese para você, eu acho que eu conheço ele. Então, esse saxofone que pertencia à tradição do século XIX clássica, né, e o saxofone no jazz. Ou eu não usaria dizer o saxofone no Brasil, assim, porque eu sempre quis tocar a música popular, quer dizer, eu sempre quis, no começo, ser um jazzista, né? Eram os meus modelos. Depois eu tentei crescer mais no sentido do Hermeto e tudo, usar o saxofone como um veículo da música popular brasileira. Então, essas duas tradições sempre se conversaram, mas ficaram distantes, porque realmente são tradições, escolas. Eles têm a escola alemã de clarinete, tem a escola francesa de fagote, a escola alemã, o instrumento diferente. Isso é normal e saudável, eu acho, que cada um tem suas vantagens. Então, eu queria contar assim, que, ligando esse primeiro aspecto do saxofone clássico, como eu era interessado, comprava os discos de jazz, e eu me lembro que apareceu um disco nacional. Naquela época era difícil encontrar, estou falando dos anos 60, né? LPs importados. Né? Então eu comprei um LP, o primeiro LP que eu vi, o saxofone clássico, que eu não conhecia, que tinha acho que o concerto do Jacques Behr, era foi um primeiro, assim. Aí eu fiquei escutando e falei, puxa, porque eu tinha a referência do jazz na minha cabeça, né? Aí eu fui estudando e tal, e fui me interessando. Por quê? Porque eu sempre estudei música erudita também, no piano, no clarinete. Eu estudei com o José Márcio, um grande professor de clarinete, mesmo fazendo a faculdade de psicologia, né? E sempre tive muito envolvido com a música erudita. E com jazz também, que tem a ver com meu pai, que era um jazzista amador, e minha mãe, que era europeia, que ia a concertos, balé, ópera, ela gostava disso, e me passou com a minha tia, me passou. Então, eu tenho esses dois lados. Aí, o Paulo Moura, que é uma geração anterior, que eu conhecia do meu tempo de garoto, que eu ia lá ver ele tocar, aliás, conhecia do disco, um dos únicos discos de jazz que tínhamos no brasileiro, um concerto que ele fez no Auditório do Globo com o Dick Farney. O Paulo Moura já tinha feito algumas experiências, porque ele era clarinetista da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, do Municipal, né? Então, como clarinetista, ele já conhecia também o saxofone erudito, mas eram só nós dois que eu lembro, né? Então, o que eu queria contar é que, para o Rodrigo, eu não sei se ele sabe, aí uma vez eu estava com o Vinícius na Europa, o Toquinho, que tive o privilégio de várias vezes para a Europa com eles, e aí que eu comecei a valorizar a nossa música de verdade, porque eu tenho uma ligação com a Bossa Nova, que foi da minha geração, muito forte. Ele estava lá também, tocando, já como, ele era mais velho, já como um artista, acho que convidado, né? Aí a gente se encontrou, ele falou, senhor, vamos visitar a fábrica da Selber amanhã, né? Aí eu falei, claro, vamos lá. Aí chegamos lá, eu já conhecia, porque mais tarde eu já tinha comprado o disco importado. Chegamos lá, tinha os saxofones do Adolfo Sax, assim, os primeiros lá. Você deve ter visitado também no teu tempo, né?
Aí lá, não, Paulo Bona conhecia algumas pessoas, assim. Falou, entramos lá, vamos conversar com o nosso diretor. Chegamos na sala, quem estava lá? Marcel Bidder. Estava vivo ainda lá. E eu conheci ele pessoalmente. E aí ele pegou e deu um disco da Selman, que, como um endorser, né? Eu tenho a assinatura dele, né? Então, lá na França, eu sabia que a escola francesa, depois eu fui descobrir que no Japão, na Holanda também, mas tudo veio da escola francesa, né? O Japão tem inúmeros saxofonistas que tocam dentro do repertório e a tradição erudita do saxofone, né? E aí, nas outras viagens, eu, eu aproveitava a Europa. Meus amigos eram meio preguiçosos, né? Ficavam jogando, às vezes, os outros dois músicos maravilhosos, mas eles não tinham muito interesse. Eu saía de manhã, quando a gente tocava à noite os concertos, saía de manhã na Europa, me enriqueceu muito essas viagens. Eu sou eternamente grato. E fora o que era no palco, né? Trabalhar com o Vinícius. E eles nos tratavam assim, de igual para igual, os músicos. Cada um tinha o seu momento solo, sabe? Era muito legal. E você estava representando o teu país, né? Então eu saía pela cidade e não sei como eu conheci. Foi Paulo Moura também que falou. Eu conheço um saxofonista muito bom, um japonês aqui, me apresentou o Ryo Noda. Tem história. Eu estou falando demais, mas talvez se interesse, né, para vocês, né? Por favor. Essas experiências. Aí, eu até lembrei do sapato, né? Bati, a gente combinou, quero ter uma aula, falei, eu tenho uma fita da segunda aula com ele, cassete ainda guardado. Ele me deu uma baita aula, ele fazia improvisação barroca, assim. Então, pelo menos na França, eu não pude assistir nos conservatórios, mas eu assisti um belo saxofonista que tinha estudado e morava lá, né? E aí o Paulo Moura me falou dele, eu ia na casa dele, cada vez que eu chegava, ia lá fazer uma aula. Bom, essa foi, então, meus contatos. E também, quando eu estudei nos Estados Unidos, pela primeira vez, eu tive o privilégio de estudar com Joseph Viola. Não sei se vocês conhecem, eu não sei se você usa o Chord Studies, Scale Studies dele. Eu até trouxe para mostrar para vocês depois, que é a minha Bíblia, né? Eu estudei com ele, mas era tão rápida as aulas, até montar o instrumento, outro aluno atrasava, só tinha meia hora, mas eu estudei com ele. E pela primeira vez, falando em saxofone, como eu já tinha estudado clarinete, eu era um jovem, de 20 e poucos anos, né? Na pesquisa também, que nem vocês aí, mais jovens, né? E eu não sabia, assim, eu tocava os dois, o clarinete e o saxofone, mas eu tinha aquela concepção do José Máximo, do clarinete, né? Então a primeira coisa que eu estudei com ele foi entender que a embocadura do saxofone, na concepção dele, era diferente do clarinete. O saxofone tem menos resistência, assim, você tem que... E eu me lembro que ele botou um lenço na boca dele e fez, olha aqui, ó. Tudo colchãozinho aqui, né? E aí ele me fez uma semana só soprar uma nota. Eu enchi o saco dos músicos, aquelas cabines de estudo. Mas acontece que eu estava com o Vitor Assis Brasil, todos os brasileiros lá tocando. Eu queria tocar na Big Band e tal. Eu não conseguia ficar só tocando uma nota. Então eu fazia bastante os estudos. Eu vinha descobrir por que ele falou isso. Então, pela primeira vez, eu tive um ensino acadêmico. E no exame final era uma peça, você tinha que preparar uma peça clássica, porque o Joe estudou com o Marcel Willis, se não me engano. Ele estudou lá na França, né? Então, mas ele era um americano ligado ao jazz. E meu querido professor, inclusive, eu queria depois, talvez, como hoje o assunto é saxofone, uma homenagem que eu fiz para ele quando eu visitei 17 anos depois, voltei para Nova York, ele estava em Boston. Fui 2 vezes visitá-lo, porque foi o meu mestre, né? O Joseph Viola, foi o verdadeiro mestre. Ele falou, olha, é assim que você toca. E foi o mestre do Michael Brecker, do Joe Lovano, todos os jazzistas, né? Porque era a especialidade. E esse método dele é fabuloso, mesmo para quem vai tocar música erudita. Você só muda a concepção que você queira tocar de sonoridade, tá?
Mas como técnica, é maravilhoso, porque você percorre todos os tipos de acordes, onde os métodos tradicionais usavam acordes mais clássicos, do período clássico. Aqui você vai com as extensões, nona, 11ª, nos acordes dominantes, tensões alteradas e tal. Então, foi essa história. E aí eu sempre escrevia para ele, Joe, por favor, olha, eu vou falar vou abrir meu coração, falar uma verdade para vocês. Se hoje eu cheguei onde eu estou, que eu não acho que cheguei a nada, assim, eu estou sempre todo dia estudando, uma hora gosto, outra hora não gosto, como a gente é autocrítico, né? Mas eu tenho uma certa liberdade, que eu vou contar depois por quê. Quando eu toco saxofone, mas quando eu voltei do jogo, eu tive tantas poucas aulas e gostei tanto de estudar, que eu fiquei embaralhado, assim, eu fui estudar sozinho, me perdi, assim, não misturava com coisas antigas, então eu escrevia para ele, eu tenho algumas cartas, e aí ele me ajudava, que pena que você está preocupado. Eu comprava métodos, ia para frente do espelho, ficava... Aí a verdadeira embocadura deve ser a embocadura do sax da escola francesa, porque afinal foi lá que foi criado. Mas como é que os jazzistas fazem? Naquela época não tinha vídeo, não tinha nada, era tudo auditivo, que era muito bom, né? Bom, aí eu passei anos e anos em frente ao espelho. Aí o João, uma vez, ele me indicou o Larry Till, que é o saxofonista mais assim antigo, assim, de destaque lá na área erudita americana. Hoje tem caras jovens, né? E aí aquele álbum me ajudou muito, muitas coisas, mas quanto à embocadura me deixou mais confuso. Então eu já tocava em estúdios e tal, tinha muita insegurança. Enfim, foi uma árdua luta de anos, onde eu sabia que eu precisava tocar melhor, mas não conseguia, né? Tocava bem. Quando eu estudava 5, 6 horas, closet, eu ia tocar com um amigo. E eu deixo confessar mais uma coisa para você. Eu só lembro de ter tocado livre. Parece uma coisa dramática, o saxofone na minha vida. 2 ocasiões. Uma em Campos do Jordão e depois num bar em São Paulo com a Maras. Foram dias em que eu soprava e gostava de tudo que eu tocava. Mas cada um vai no seu... Esse foi meu karma. Felizmente, nos últimos anos eu já não sofro mais. Eu não quero falar, mas eu estou falando, talvez vocês, quando tenham dificuldades, vocês podem se espelhar e falar, não, todo mundo tem, né? Porque não existe nada que você consiga manter. Então, passando para a hora do jazz, muito bem. Meu pai, que é, como eu falei, não, jazzista amador, ele me levava lá no clubinho de jazz, que ele foi o pioneiro, eram músicos, tinha baixo nem pensar, né? Não existia contrabaixista. Pelo menos eu não conhecia na minha época de jazz. Então era bateria, piano, e aí tinha um clarinetista da Sinfônica de São Paulo que ia para lá tocar clarinete, que era... Eles tocavam Dixieland, né? E aí tinha um sax assim em cima da cadeira que ele usava. E eu estava começando a mexer com clarinete e tal. Eu falei, puxa, me apaixonei assim pelo saxofone. E meu pai, que viu que eu tinha interesse, no Natal me comprou um saxofone Marquette, que era muito bom, de uma família lá de São Paulo. E eu comecei a tocar saxofone, porque eu já tinha estudado piano há 7 anos, sabia ler música. Me deu o closet, que ele sabia pelos amigos que era um método importante. E eu estudei o closet sozinho. Mas, quando eu fui estudar clarinete para valer com o meu primeiro professor, antes do José Máximo, foi a primeira vez que eu ouvi falar de diafragma também, que a gente ia atacar a nota com a língua. Eu soprava o instrumento, ou fazia os exercícios, mas não tinha muita consciência, entendeu? E aí fui tocando nas jam sessions de Dixieland, depois o jazz mais moderno, a gente tinha um quarteto, e ouvindo muito jazz. Eu cresci junto com o Vitor Assis Brasil e o Cláudio Goditi, que é o trompetista, que é meu primo. E toda vez que eu ia para o Rio, a gente ia para as jam sessions juntos, estudava. Eu estudei muito com o Vitor, ia visitá-lo. Eu tenho até uma suíte que eu fiz para a Jazz Sinfônica, homenageando ele, suíte para um jazz band. Depois eu dou uma referência, se vocês quiserem assistir. Bom,
E aí eu fui até a Berkeley estudando por minha conta. E quando eu voltei, eu continuei estudando por minha conta. Mas, antes de ir para Berkeley, eu tinha lido na Downbeat, que assim, Lee Konitz é uma revista especializada em jazz. Está aceitando alunos por correspondência. Então, eu estudei jazz com Lee Konitz, sem conhecê-lo. Meu pai botava $10 dentro da carta e eu mandei uma fita com meu amigo me acompanhando de violão, ele gostou, falou, tá bom, vou te dar aula. Aí ele fala, aí eu mandei essa fita, eu falei, vou te dar aula, faz isso assim. Aí eu gravava na fita, punha a fita no correio com os $10, mandava para ele. Aí ele devolvia a fita fazendo comentário, não é assim, é assado. Mas foi muito bom. A gente pode até fazer um exercício dele. Na verdade, você inaugurou o EAD. Oi? Você inaugurou o EAD. O IAD? O ensino à distância. Exatamente. Isso que ano isso? Que ano isso, Roberto? Isso aí estamos falando de 66 por aí. Imagina. Né? E você sabe que eu tinha uma das fitas da aula, não estou encontrando. Mas também a gente tocou juntos. Depois eu em Nova York, quando eu visitei outras vezes, eu fui lá na casa dele e tive aulas particulares com ele. E na segunda a gente tocou juntos. E aí eu perdi no dia da viagem, caiu da mala, não sei, no chão. E eu queria ter tido essa recordação, mas tudo bem. O importante é o que ficou, né? Outra pessoa importante, que eu conheci através do músico americano, ouvi falar, foi o Joe Allard. E nesse momento que eu conheci com esse músico americano, eu também não tinha noção dos harmônicos, dos sons harmônicos, é importante. Ele me mostrava, falei, pô, que interessante, né? Mas não sabia. Você vê como a informação que hoje em dia está tão difundida, há 20, 30 anos atrás, não era assim. Ele foi para França e falou, eu quero estudar saxofone, eu gosto de saxofone. Ele foi lá, a informação estava lá, pelo menos tipo mestre, aquela escola francesa, estuda esse estudo, faz esse repertório. Você tinha uma orientação, mas eu não tive essa chance. Então, era tudo assim, a gente ia aprendendo aos pedaços. Mas graças a Deus, que eu falei que o que me salvou dessa coisa de ficar em frente ao espelho, estudando embocadura e tudo, foi duas coisas. Minha cabeça falou, não, chega, não aguento mais. Tá muito sofrimento. Aí peguei, vou voltar a fazer o que eu fazia quando era mais moleque. Boto um LP, Dexter Gordon, Stan Getz, e tento sair tocando. Igual. Né? E aí já me deu um relaxamento, porque você imitando o outro, você vai pegando as qualidades. Não é só uma imitação para você ficar sem personalidade. Você não pode ter medo de imitar, porque essa imitação te dá mais um vocabulário físico, espiritual, sabe? Essa imitação. Então eu comecei a fazer um pouco esse estudo dos harmônicos e com essa prática com CDs de jazz, CDs LPs, né? Eu comecei a soltar mais meu som, né? Comecei a ficar mais feliz. Mas nessa época que eu voltei dos Estados Unidos, eu gostava muito da flauta por causa da bossa nova, e em Santos não tinha nenhuma flauta para comprar. E quando eu voltei, o Vitor tinha uma flauta baratinha, ele não tocava, me vendeu uma Band. E aí eu vim estudar com a flauta erudita, com a minha querida professora Lauren, americana, era a primeira flautista do municipal. Então eu estudei 7 anos com ela. Estudei mais 7 de piano. O saxofone eu só estudei com o Joe Viola, né? Mas, então, quando eu visitei o Lee Konitz, eu fui no Manhattan School, por causa desse americano, eu tinha mostrado os harmônicos, falou, você tem que fazer. Eu sabia que ele lecionava lá, bati na porta, ele tirou até um sarro, uma brincadeira, eu estava com os alunos. Falei, professor, eu queria muito estudar com o senhor e tal. Tá bom, então vamos lá. Ele morava em New Jersey, que você pega um ônibus, viajam 1 hora. E aí eu tive uma aula com ele. Vou contar para vocês o que ele me ensinou. Primeiro eu comecei a falar de respiração, ele falou, era uma aula só também. Ele falou, você não respira para viver? Então não se preocupa, toca. E aí eu vou mostrar o primeiro exercício que ele me deu. Bacana, né? Eu vou mostrar agora alguma coisa. Estou falando demais.
Ao mesmo tempo, nessa viagem, eu descobri o livro do Sigmund Rascher. Então, eu juntei o que eu tinha tido essa aula com o Joe Allard. Eu tenho algumas anotações dele ainda comigo. Foi só uma aula, mas eu tive aula. Top tones for the o Top Tones, né? E até hoje eu pratico, até comigo. Então, tá. Ele falou assim, me devo até hoje. Falou, então é assim, faça esse exercício. Ele falou para mim, a flauta tem chave de agudo? Não. Então ele dobrou a boquilha, então ele pegou assim. E foi até o si bemol grave, para mostrar, brincando, né? Então esse foi o primeiro exercício. Aí depois ele falou, faça assim, pega o Fá com a chave do si bemol. Hoje em dia a gente sabe por quê, mas naquela época acho que eu não sabia muito bem. E aí você... e tinha mais uma coisa. Vocês vão praticar depois juntos esse exercício. Serve para erudito, para o jazz, depende só do jeito que você vai fazer a palheta vibrar, né? Aqui está um som mais ou menos. A correção que o João Viola me fez também, que eu chegava no grave, como todo saxofonista brasileiro, essa aí, quando eu falo, Jô, eu quero tocar para você. Aí no final, eu estava dando uma aula, eu passei a tarde lá. Aí eu toquei um negócio, só que quando eu vinha pro grave, eu... Não, você tem que fazer o mesmo som, que é a escola erudita, né? E esse exercício do Allard faz a gente ter uma igualdade de som, porque a ideia é a seguinte. Aliás, gente, tem um vídeo que um aluno gravou com ele. As técnicas dele são muito radicais. Até hoje eu não entendi direito, mas eu vou usando. Um dia sim, outro dia não. Então ele tem umas coisas muito diferentes. Mas eu vou contar para vocês que é a minha escola, né? Quando eu penso em técnica. Eu faço outras coisas, mas... o Joe Allard falou assim, então aí você faz o Fá aqui, tira o harmônico, né? Aí vai pro grave direto. Só que eu esqueci de falar uma coisa antes. Ele fala assim, deixa a língua na posição, canta. Aí eu cantava aqui dentro do instrumento, que aí você faz nós estávamos falando de acústica, né? Você faz a sua concha acústica. A gente tem que fazer falsete, os homens, né? Porque essa nota é muito aguda. E às vezes ele até a nota vizinha de baixo. E nada aqui quase, é tudo aqui com o canto. Forte. Vai sair outra harmônica. Só muda a pressão aqui na palheta, mas então esse movimento do canto é espetacular. Aliás, eu uso muito isso para o jazz, para o clássico, eu cantar as frases. Vocês sabem, né? O canto é natural. E aí o segundo seria esse aqui. Se vocês diminuírem um pouco a velocidade do ar, a nota já cai. Eu tenho que ouvir isso dentro de mim, uma quinta.
desembocadura não faz nada, é tudo como canto, com a corda vocal, com a musculatura. E aí é mais difícil, ele falou, o terceiro, você cair do segundo para o primeiro harmônico. Tá vendo? Aí o que eu faço? Minha dica. Eu tiro lá e depois eu tiro esse dedo. Sol sustenido. E aí para aqui. Depois continua, que não vai fazer tudo agora, mas vai embora, até chega no segundo racha, né? E eu não estou muito preocupado com a qualidade de som, deveria, mas não dá para você pensar no mexer a boca, na qualidade do som, deixa ela vir sozinha. Agora não está bom, mas se eu continuar fazendo mais 10, 15 minutos, Então, o conceito do Joe Allard, eu estava lembrando ontem tocando, lembrei dele. É assim, eu troco qualquer técnica do mundo por ouvir antes uma nota, né? Então, por isso que é importante vocês cantarem. Seja uma escala, o que for. No jazz a gente usa muito na improvisação, né? Então, a gente canta, um pouco chamado scat, né? Ba, ba, baru, baru, be, ba, ba, ba. Uma coisa simples. Ba, 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 be, ba, bo, be, bo. Me veio na cabeça essa ideia, né? Aí eu vou lá no sax, vou errar, talvez, porque eu não sei onde está a nota. Achei, tá? Ba, 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 ba. Minha boca não está fazendo quase for. É por aqui. O Joe Viola já tinha me falado. O saxofone é igual o canto. É o cantor e o... Aliás, foi a primeira vez que eu vi, com 20 e poucos anos, saber que existia... Ele tinha dos alunos quarteto de saxofone. Vindo da... Eu não sabia. Tocava jazz já, profissional quase. Eu não sabia. Vocês entenderam, então? Agora eu não estou tendo que fazer falsete. Eu estou pegando... E eu sinto que meu som sai livre, porque eu já coloquei a ressonância interna minha, larofaríngica, aqui, para aquilo que eu quero tocar. Então é sempre bom devagar, para a gente poder ter tempo de... Entenderam? Né? Quer experimentar um pouquinho? Cada um? Vamos montar os instrumentos e tentar fazer esse exercício.